Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória Glória a vós, Senhor. Jesus se manifestou aos discípulos e, depois de comer com eles, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e o outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se sentar. Vocês que estão aqui no Santuário Basílica, vocês que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pela TV Pai Eterno. Estamos nas vésperas da solenidade de Pedro e Paulo. É comum e quase corriqueiro escutarmos sempre que a palavra Papa vem de Paulo, apóstolo, e de Pedro, apóstolo. E é verdade. Mas, no fundo, se eu tivesse, quando eu tinha a sua idade, eu falaria assim: e? Que beleza! Papa significa Pedro e Paulo, e Pedro apóstolo e Paulo apóstolo. Aí eu... E? Mas tem um porquê disso. É a festa do Papa, mas, antes de tudo, ela traz um ponto tão importante, tão fundamental, para quem entende o que é ter a fé embasada na Escritura, que nos foi dada pela tradição apostólica, porque a Sagrada Escritura só está até nós ainda hoje, porque durante mais de 1.500 anos foi a tradição apostólica que a preservou. E boa parte daquilo que nós conhecemos vem destes que cuidaram para que a fé não se perdesse. A fé em Jesus Cristo. O ponto fundante, singular da fé cristã, quando olhamos para a figura de Pedro e Paulo, é aquilo que os dois entenderam que era a missão de cada um. E cada um a seu modo, porque os dois são completamente diferentes. Mas cada um a seu modo entendeu
a sua missão. Nós escutamos na narrativa, no Evangelho de João, capítulo 21, versículos 15 a 19, um diálogo muito comum, e comum de tão conhecido, aonde Jesus por 3 vezes pergunta a Pedro se o ama. E por 3 vezes, Pedro responde que ama. Sendo que a terceira vez, é acrescentado que ele fica triste. E aí essa expressão ficar triste desenvolve tantas outras reflexões. Agostinho tem a sua. Mas nas 3 vezes em que Jesus pergunta, tu me amas? E Pedro responde, te amo. Tem uma coisa que se repete. Um verbo. O verbo apacentar. E à medida com que rezava para a liturgia de hoje, eu tive a curiosidade boba, porque essa palavra ficou martelando um pouco da Lexio Divina, é isso, a palavra que fica martelando na cabeça da gente, e aí fui procurar saber o que era. Apacentar significa conduzir ao pasto, levar ao pasto, levar para o alimento. O rebanho ser levado para o alimento. Então, você me ama, Pedro? Leve os cordeiros para o alimento. Você me ama? Leve os cordeiros para o lugar do alimento. Você me ama? Leve as ovelhas para o alimento. Leve para o lugar aonde está o alimento. De tal maneira, então, quem é o alimento nós já sabemos. É o próprio Cristo. A sua palavra. Aquilo que vem até nós. Aquilo que ajuda a ressignificar e alimentar a história de sentido todos os dias. Pedro e Paulo entenderam o que significa conduzir até onde se tem o alimento. Não um, mas o. Interessante, não é? Porque na narrativa de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 1 a 10, Pedro olha para aquele homem que pediu uma esmola e diz, ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Estende a mão, segura este homem, ele firma seus pés e então sai com os apóstolos, louvando e agradecendo por dentro do templo. Aqui está um dado importante. Ele não dá o ouro, ele não dá o alimento para a boca, mas ele oferece aquilo que é o verdadeiro alimento que sustenta, fortalece. E esse homem, segundo a narrativa de Atos dos Apóstolos, continua a caminhar com os discípulos. Uma vez se alimentado de Cristo, continua a caminhar com os discípulos. Paulo, em todas as suas narrativas e nas suas cartas, ele busca sempre apresentar para as suas comunidades quem é o alimento, quem é o alicerce, quem é o motivo, quem é a razão do seu ministério, da sua missão, e que também deveria ser o motivo e a razão para a vida de todas aquelas comunidades. Jesus Cristo. E ele, sendo o motivo para todas elas, eles também deveriam entender aquilo que significa seguir a nosso Senhor. Um dos critérios de quem segue a nosso Senhor é indicar aonde está o alimento. Quem é o alimento? Jesus Cristo. Ao celebrarmos hoje as vésperas da festa de Paulo apóstolo e de Pedro apóstolo, ou vice-versa, não importa, porque de um jeito ou de outro, Papa sempre vai dar a palavra Papa, né? O que importa, na verdade, como
fundamento. O Papa tem a missão de conduzir a igreja sempre para se manter no lugar aonde tem o alimento, que é Cristo. Nós, ministros ordenados, temos essa missão. E aí, imediatamente, já vejo que a reação de alguns que nos escutam. Está vendo? Por isso que o padre, o bispo, o diácono tem que fazer isso. Mas essa não é missão de um ou de outro, não só nossa. Porque a igreja são todos os batizados. E Agostinho, no ofício das leituras de hoje, ele vai dar uma catequese muito significativa a respeito desta solenidade. Agostinho vai dizer que não é o fato de dar a Pedro as chaves que sinaliza Pedro ser simplesmente alguém que tem a primazia, mas para dizer, ele que fala pela comunidade, tu és o Messias. Ele também representa toda a comunidade de discípulos que, reconhecendo em Cristo o verdadeiro alimento, o verdadeiro pastor, se compromete a ligar o que estava desligado. Se a infidelidade de Pedro, em determinados momentos, por 3 vezes, o ligou, o desligou de nosso Senhor, também a sua fidelidade, o reafirmar por 3 vezes que o ama, estará na realidade, será visível na realidade de religar todos os outros que também precisam encontrar o lugar que tem o verdadeiro alimento. Todos os outros. E a igreja não é formada de um ou de outro. A igreja é formada por inúmeros homens, inúmeras mulheres que entenderam o que é dar essa resposta à pergunta que não é feita somente a Pedro, mas a todos nós. Tu me amas? A partir de tua resposta, tenha certeza, virá uma outra diretiva de Cristo. Então, apacenta. E apacentar é conduzir ao local onde tem alimento. No tempo presente, na atualidade, sabem o que eu mais vejo? Pessoas querendo que os outros se alimentem de suas ideias, de suas convicções e de suas vontades, menos de Jesus Cristo. E isso aí não é privilégio de um ou de outro grupo, desse ou daquele padre, desse ou daquele pastor, desse ou daquele influencer. Não. Todos temos essa tentação, porque todos nós achamos que ser especial é ser alguém de quem os outros dependam em tudo. E, na verdade, a especialidade de alguém é como a especialidade de um pai e de uma mãe que sabem educar bem os filhos. Os preparam para a vida, não para ficarem debaixo de suas asas. A igreja tem essa missão: conduzir a Cristo, que é o alimento, para que todos, saciados, também ajudem outros a encontrar o mesmo alimento. E aí me permitam fazer essa pergunta. Você ama a Cristo? Não balance a cabeça, não faça nada. Pense. Então apacenta. Faz o seu papel. Faça a sua parte. Cada um tem o seu. Eu tenho o meu, você tem o seu. Estás a fazer o teu? Se estamos dispostos a responder com verdade a essa pergunta, tu me amas? De pé, renovemos a nossa fé. Creio em Deus Pai,